Oi, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos retornar às videoaulas depois do período de recesso e nós vamos começar a falar sobre o assunto feudalismo. Então, vamos falar sobre a Idade Média. Então, teremos algumas aulas falando somente sobre esse período de Idade Média. O que é importante a gente lembrar? O nosso último assunto, que foi a finalização de história antiga ou antiguidade, através de vídeos já prontos sobre Império Bizantino, Reinos Germânicos e Império Carolíngio. Então, a divisão romana em Império do Ocidente e do Oriente, que depois das invasões dos godos, visigodos, ostrogodos, gerou reinos germânicos na parte ocidental, que liderados por Carlos Magno formaram um império chamado Carolíngio, vindos dos francos, que foram os povos que se sobressaíram a todos os demais, e na parte oriental nós tivemos a manutenção de um governo que já vinha se consolidando, já vinha se desenvolvendo, mesmo no período romano, de poder romano, que é o Império Bizantino, em Constantinopla. E nós vimos tanto a queda do Império Carolíngio por não ter sucessores à altura de manter aquele império, como na parte oriental a invasão turca, que acabou também com esse Império Bizantino, dando fim efetivamente ao que nós chamávamos de história antiga ou antiguidade. Hoje, com o feudalismo, nós iniciamos um período de Idade Média e temos como intuito ver as características do feudalismo, mas também fatos ou processos que aconteceram ao longo da Idade Média que vão justificar ações e até mesmo a ruptura quando nós formos falar de Idade Moderna, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que precisamos fazer, definir o que foi o feudalismo. E para fazer essa definição, eu vou usar um historiador que já falecido, mas que ele é muito importante em todo o estudo de Idade Média, que é o Jacques Le Goff. Ele vai dizer o seguinte, que o feudalismo é um sistema de organização econômica, social e política que vai se basear em vínculos, certo? Nesses vínculos, a classe guerreira, que são os senhores, vão ser especializados nessa parte de proteção e defesa, mas eles vão ser subordinados uns aos outros por uma hierarquia de vínculos de dependência, que, por sua vez, vão dominar a massa campesiana que explora a terra. Nossa, parece meio complicado, né? Mas na verdade não é. O que a gente tem que sempre ter em mente sobre o feudalismo? Não há moeda, não há dinheiro, não há pagamento, mas há vínculo. E esse vínculo é um vínculo de dependência, ou seja, eu dependo daquele senhor para me fornecer a terra. Em contrapartida, ele depende de mim para que eu cultive aquela terra. Em contrapartida, aquele outro senhor depende de mim para que eu forneça o cultivo da terra, mas eu dependo dele para que ele me proteja militarmente. Ou seja, são vínculos de dependência. São esses vínculos que vão manter a hierarquia, a organização e a economia do sistema feudal. Não há moeda, não há dinheiro, há vínculos. E esses vínculos formam essas relações de dependência, certo? Vão formar essas relações nos feudos. O que são os feudos? Os feudos são benefícios cedidos a alguém em troca de fidelidade e obrigação. E então, essa terra que vai ser explorada, que vai ser cedida, que vai ser vinculada nessas relações, vai posteriormente ser chamada de feudo. E daí o nome feudalismo. Dito isso, a gente precisa entender como foi esse processo de transição. Por que transição? Nós tínhamos impérios formados. Então, viemos da civilização grega, que tinha uma estrutura muito bem solidificada. Passamos pelo Império Romano, que foi um dos maiores impérios que a Antiguidade já viu. E chegamos ao Império Carolíngio e Bizantino, ou seja, vivíamos num período de impérios. E
O que aconteceu? Como chegamos a um tipo de sistema político, econômico e social aonde a principal característica é a descentralização e não a centralização? Como que foi essa transição? Então a gente tem que entender as heranças deixadas pelo fim desses impérios. Vamos começar por os elementos deixados pelos romanos. Então, primeiro, colonato. Lembra, numa das nossas penúltimas aulas de Roma Antiga, eu falei sobre o colonato. Quando a Roma entrou em crise efetivamente, muitas pessoas que não tinham mais trabalho, não tinham mais função, passaram a ir para as áreas rurais e fazer a proposta para os donos daquelas terras de trabalhar na sua terra em troca de ter um alimento, um lugar para morar, enfim. O cultivo da terra era a base de troca deles. E esse sistema de trabalho de servir, né, de estar ali para servir e com este trabalho ter algo em troca, começou a se desenvolver na crise do Império Romano. O que eu lembro muito bem que naquela aula e naquela ocasião eu disse, é o bercinho, a origem do que a gente vai chamar de sistema feudal, né, de feudalismo. Depois, o enfraquecimento do poder centralizado. Então, a falta de condição de administrar, né, impôs a Roma a redivisão das regiões. Então, ela já não tinha uma autoridade suprema em todas as regiões que ela dominava. Pelo contrário, ela se enfraqueceu muito, e esse enfraquecimento, o enfraquecimento do poder dela, fez com que ela tivesse que se redividir, né? Então a gente tem o exemplo no final lá da divisão entre o Império do Ocidente e do Oriente, por exemplo, né? Então, enfim. E os elementos germânicos? Nós tivemos, primeiro, germânicos porque reinos germânicos com fim com a queda do Império Romano do Ocidente, perdão. Então, a economia agropastoril, ou seja, base da economia, agricultura e criação de animais. Então, essa base é a base econômica do feudalismo, do sistema feudal. Depois, comitatus. O que eram os comitatus? Eram instituições que estabeleciam laços de fidelidade entre os chefes militares e seus guerreiros. Ou seja, o que vinculava eles eram laços de fidelidade, o que é exatamente encontrado no feudalismo. Por que eles se mantêm nessa relação? Porque é a fidelidade daquele vínculo que faz com que eles se mantenham nesta relação. 3. Beneficium. Então, é a instituição pela qual os chefes militares carolíngios concediam aos seus guerreiros como recompensa a posse da terra. E em troca, o beneficiado oferecia a fidelidade do seu trabalho e da ajuda militar ao senhor. É exatamente o vínculo que vai existir no feudalismo. Então, por um lado, nós tivemos os romanos trazendo essa ideia servil, que é muito evidente no feudalismo. Por outro lado, e também o fim da centralização do poder do imperador, do rei, como único poder, como um poder que consegue efetivamente administrar todos os seus territórios. E, somando a isso, depois da invasão germânica, a gente tem esses 3 pontos que vão ser deixados de forma muito clara para o processo de transição para o feudalismo, que é a forma como vai acontecer essa economia e as instituições que vão fazendo laços que são vinculados à posse de terra e à troca de fidelidade. Quais as características, então, do feudalismo? Primeiro, um enfraquecimento do poder real e um fortalecimento dos poderes locais. Então, ao invés de eu ter um rei que centraliza tudo, eu vou ter vários senhores feudais que vão disponibilizar a terra e ter o controle daquela sua pequena região, daquele seu pequeno feudo. Depois, a existência de vínculos pessoais de obediência e proteção entre os mais poderosos com os mais fracos. Então, eu sou camponês, eu cultivo a terra para você. Ok, eu te dou um pedaço de terra e protejo você militarmente. Então, são esses vínculos de relações pessoais, de interesses pessoais. 3.
declínio das atividades comerciais urbanas e fortalecimento da vida rural. Vimos agora na transição, nos elementos de transição germânicos, que a base da economia é agropastoril, então não vai ter mais o comércio, não vai ter mais esse incentivo comercial. As pessoas vão viver com as relações exclusivamente de seus feudos. 4. Uso generalizado do trabalho servil no campo. Então, se a gente analisar com um olhar um pouco anacrônico, um pouco de outro período, é um sistema que você é quase uma escravidão, porque você se prende àquela terra pelos benefícios que você, não benefícios, mas pelos vínculos que você está estabelecendo de servidão. Então, se você é um camponês e você serve cultivando aquela terra, não importa o quanto mais você poderia ou deveria ajudar, você vai continuar tendo um trabalho servil, exclusivamente servil. Né? Isso é importante também. E é muito importante porque quando a gente chega lá na Idade Moderna, quando uma série de organizações, principalmente o Estado moderno, que é voltar a centralizar as coisas na figura do rei, quando isso começar a acontecer novamente, a principal luta do Estado moderno vai ser acabar com essas relações feudais, com esse trabalho servil. Ok? Então, nós tivemos os elementos de transição, que são elementos que vão formando o feudalismo ainda na antiguidade, ainda nos regimes imperiais e monarcas, e aqui nós temos 4 características fundamentais deste sistema feudal. Fora isso, vamos ver como que era a sociedade ali no sistema feudal, como que era esse poder político local, que vai vir no lugar do poder do rei, do monarca, né? Então, intitulava-se senhor ou suzerano, o nobre que concedia o feudo a outro nobre, normalmente, que era denominado vassalo. Em troca, esse vassalo devia fidelidade e prestação de serviços, principalmente militar. Então, essa era a lógica desse contrato de vassalagem. Suzerano era a pessoa que cedia o feudo, cedia a terra. Então, ele doava o feudo, proteção e auxílio para que aquela terra fosse cultivada. Em contrapartida, o vassalo, ele tinha uma relação de fidelidade para esse suzerano, então ele prestava uma fidelidade, ele era fiel a esse suzerano, então ele não podia apunhalar pelas costas simplesmente assim, e ele tinha que fazer um serviço, normalmente o serviço militar de proteção, né, a esse suzerano. E o que acontecia? Que uma pessoa muitas vezes acabava sendo suzerano e vassalo ao mesmo tempo, em relações diferentes, certo? Então, muitas vezes, aquele nobre, ele tinha todo o aparato e toda a capacitação e qualificação vinda até desse processo de transição de proteger a terra enquanto um militar, mas ele não sabia cultivar a terra enquanto um camponês. Então, o que ele fazia? Redividia essa terra. Então, ele ia lá e dava essa terra, um pedaço de terra, para um camponês. E, nesta relação, ele era o suzerano e o camponês era o vassalo. E o camponês tinha como obrigação, nesse processo de fidelidade, cultivar a terra. Por isso que a gente vai falar sempre de poder local no sistema feudal, e não de um poder centralizado, como era o poder real, monarca, no período do Império. Eu vou dar um exemplo, não sei se todos assistiram ou conhecem essa série. Eu acho que eu já citei aqui talvez de outras vezes, não me recordo se foi aqui no primeiro ano, mas Game of Thrones foi uma série que eu acompanhei muito, me decepcionei muito com o final, mas ok, e era uma série que falava de luta pelo poder real, e ela mostrou um pouco essa relação de suzerano vassalo. Lá na sua primeira temporada, quando o primeiro rei que teve ao longo das temporadas, o Robert Baratheon, ele tinha uma aliança com os nobres de proteção dos seus territórios. Por ser
Sete Reinos, né, que eles chamavam, por ter muitos reinos envolvidos, ele precisava de pessoas de confiança em cada um desses territórios, porque ele não conseguia proteger todos sozinho, e essa relação fazia com que esses nobres que ficavam responsáveis por cada um desses locais redistribuíssem a terra para camponeses, cultivando a terra e protegendo esses territórios. Então era exatamente uma relação de suzerania e vassalagem, onde eu tinha a aliança com o nobre, a proteção vinda desse nobre, uma vez que ele estava com aquele território, né, concedendo assim o feudo. E nessa primeira temporada a gente tem a figura do Ned Stark, que vai ser um grande vassalo, um grande nobre de uma parte bem distante do reino principal. Né? E ele recebe a terra, tem uma fidelidade absurda, absoluta para esse rei, serve militarmente esse rei, mas por sua vez redivide a terra para que ela seja cultivada, enfim. Não sei quem teve ou não contato, mas vale muito a pena, e eu até deixo um link para vocês de trailers dessa série. Para quem quiser assistir, vale a pena, pelo menos a primeira temporada, entender um pouquinho isso que eu estou falando de relação de suzerania e vassalagem, que é primordial e fundamental num processo de sistema feudal. Sendo assim, as ordens feudais, ou seja, a classe, a sociedade feudal, ela era em estamentos, em 3 estamentos. Até essa relação dos estamentos vai ser uma herança muito significativa para o próximo período que nós vamos estudar, que é o período dos estados modernos. Vai ser extremamente significativo porque muito dessas classes e desses estamentos vão migrar para a Idade Moderna. Então, nós temos o clero. Qual que é o objetivo do clero? Eles vão rezar, são os que oram. A nobreza são os que vão guerrear, então vão proteger militarmente. E os camponeses e os servos, os que vão trabalhar. Então, na verdade, a gente tem estamentos, ou seja, o que significa estamentos? A pessoa nasce naquela camada da sociedade, vamos dizer assim. A principal diferença do estamento para camadas sociais que nós temos hoje é que não há mobilidade social. Não há possibilidade de você ser um camponês e emergir e vir a ser um nobre. O que vai determinar a que estamento você pertence é aonde você vai nascer. Então, se você nasce camponês, você vai morrer camponês. Se você nasce nobre, você vai morrer nobre. O que diferencia um pouco do que a gente diz ser hoje, né, das camadas sociais, onde supostamente você até nasce dentro de uma camada social, mas teria possibilidade de mobilidade social. Teria possibilidade, mas vamos falar isso mais no contexto de idade moderna. Sendo assim, então, como que funcionava essa sociedade? Existiam os oratores, os laboratores e os belatores. Os oratores eram o clero, que detinha suas terras, administrava suas terras, cultivava suas terras, vai até mesmo existir um processo de suzerano e vassalo nas suas terras para ter a produção, que é o que mostra muito bem essa imagem. Então, eu tenho o clero com o seu território, mas com a função principal de orar, rezar pela nobreza e rezar pelo povo, que seriam os camponeses. Certo? Em contrapartida, ele vai ser defendido por esses nobres e vai receber o cultivo da terra dos camponeses, né? Então, mesmo o clero, ele vai estabelecer vínculos de suzerania e vassalagem com os camponeses, tá? E a mesma coisa os nobres, que tinham como função a defesa militar de ambos, tanto o clero como os camponeses, e em contrapartida recebia o trabalho dos camponeses e recebia a oração do clero. O clero, ele detém terras, ele é rico já nesse momento, ele começa a desenvolver um significativo poder e influência, não no sentido religioso somente, mas no sentido político mesmo. Então, ele vai ter
a sua relação de poder. Na próxima aula, nós vamos ver até a estrutura física de um feudo, para entender como que era dividido esses feudos e principalmente o que existia em cada um desses feudos, porque você vai ter aquele poder local, um nobre significativo que vai ter muita influência, mas você sempre vai ter também a presença do clero e da igreja também colocando toda a sua influência e o seu poder naquela região. Inclusive, a gente vai ter um período muito obscuro, até mesmo da produção de conhecimento e tudo mais, por conta desse controle que o clero vai fazer, né? Diferente do que a gente viu na antiguidade, né? Quando a gente está no período no Império Carolíngio, a gente vê um nobre, o Carlos Magno, que é apaixonado, amante do conhecimento e que tem, por sua vez, o apoio do clero, né? O apoio da igreja para fazer essa produção toda de conhecimento, certo? Então, essa é a estrutura, as principais características do período de transição, as principais características e a montagem dessa sociedade feudal. Bem, espero que vocês tenham gostado e entendido, e qualquer coisa me procurem e tirem suas dúvidas. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!